Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal mantém a suspensão dos 4 bilhões de reais em emendas e cobra informações objetivas da Câmara dos Deputados. O prazo acaba daqui a pouco. O presidente do Supremo estabelece regras para as câmeras corporais dos policiais militares de São Paulo. Eles serão obrigados a usar os equipamentos em operações de risco e com possibilidade de uso de força. O ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para a defesa de Daniel Silveira explicar as violações das medidas que tinham permitido a liberdade condicional do ex-parlamentar. Justiça determina que a Caixa Econômica Federal corrija, junto com construtora, problemas de estrutura em prédios do programa Minha Casa Minha Vida, em Araraquara, São Paulo. Nos últimos dias do ano, as regras para viajar com crianças e adolescentes. O Conselho Nacional de Justiça quer facilitar e dar mais agilidade nas autorizações das viagens. E o direito dos consumidores na hora de trocar os presentes depois do Natal, nas lojas físicas e nas compras feitas pela internet. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 27 de dezembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão dos 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares e cobra uma resposta objetiva da Câmara dos Deputados até 8 da noite de hoje. A decisão do ministro Flávio Dino é uma resposta à advocacia da Casa Legislativa, que apresentou argumentos fora dos critérios de transparência e estabelecidos pelo STF. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Lemos. A Câmara dos Deputados pediu ao Supremo Tribunal Federal a revogação da suspensão do pagamento de 4 bilhões e 200 milhões em emendas parlamentares. O argumento é de que há distinção entre indicação e aprovação de emenda. O ministro Flávio Dino, que é o relator de todas as ações no STF sobre o assunto, não aceitou os esclarecimentos. Para ele, a Casa Legislativa não respondeu informações essenciais e que foram novamente requisitadas na decisão. O ministro quer saber detalhadamente quando houve a aprovação das especificações ou indicações das emendas de comissão e o que consta na tabela como nova indicação. Flávio Dino ainda questiona qual preceito da resolução de 2006 do Congresso Nacional, que disciplina a Comissão Mista de Orçamento, embasa o ofício que autoriza a execução do pagamento das emendas, enviado pela Câmara dos Deputados ao Poder Executivo. Por fim, Dino pergunta à Câmara se há outro ato normativo que legitima o ofício e, caso exista, qual é, em qual artigo está e quando foi publicado. Ele também observou que desde agosto deste ano, o Supremo vem trabalhando para viabilizar a execução do pagamento das emendas, que podem ser direcionadas à saúde e municípios, por exemplo. Mas, para Flávio Dino, a Câmara dos Deputados insiste em interpretações incompatíveis com os princípios constitucionais da transparência e da rastreabilidade. O ministro destacou na decisão que, caso a Câmara dos Deputados deseje manter ou viabilizar os empenhos das emendas de comissão relativas ao corrente ano, deverá responder objetivamente aos questionamentos indicados até às 8 da noite de hoje, bem como juntar as atas comprobatórias da aprovação das indicações ou especificações das referidas emendas, caso existam. O ministro Flávio Dino também deu prazo de 10 dias para a Advocacia Geral da União explicar por que o Ministério da Saúde, estados e municípios ainda não adotaram as regras de transparência para as emendas parlamentares na área de saúde. Poucas semanas após suspender o pagamento, em agosto, uma decisão do ministro determinou que os repasses fundo a fundo teriam de usar contas bancárias específicas e individualizadas, uma para cada emenda. Segundo o relator, há reiteradas denúncias ou decisões judiciais sobre o mau uso de recursos de emendas parlamentares na saúde, como os pagamentos de compras e serviços inexistentes. O STF estabeleceu regras para o uso obrigatório das câmeras corporais por policiais militares do estado de São Paulo. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso esclarece que as câmeras devem ser obrigatórias em alguns tipos de operações que envolvem maior risco e propensão ao uso da força, desde que realizadas em regiões em que os equipamentos estejam disponíveis.
Fica determinado o uso de câmeras em operações de grande porte, também naquelas que incluam entrada em comunidades vulneráveis, quando se destinem à restauração da ordem pública. A decisão determina ainda o uso obrigatório das câmeras em operações que sejam deflagradas para responder a ataques praticados contra policiais militares. E os equipamentos devem ser estrategicamente distribuídos para regiões com maior índice de letalidade policial. O ministro Luiz Roberto Barroso atendeu a um pedido do Estado de São Paulo de que fosse definido o alcance da decisão do próprio STF, tomada no dia 9 de dezembro, que determinou o uso obrigatório de câmeras por policiais militares do Estado. Na ação, o governo alega que a adoção de um conceito amplo de operações, incluindo ações de rotina, torna inviável o cumprimento integral da decisão. A informação é de que o Estado possui 10.125 câmeras corporais para um efetivo de cerca de 80 mil PMs. Barroso afirmou que a delimitação do alcance da decisão deve conciliar os recursos materiais e operacionais do Estado de São Paulo com os objetivos da política pública de uso de câmeras corporais, de promover proteção, controle e transparência, especialmente em operações de maior risco e mais suscetíveis ao uso da força. Termina amanhã o prazo de 48 horas para que a defesa do ex-deputado Daniel Silveira explique o descumprimento das determinações judiciais impostas para que ele permanecesse em liberdade condicional. A Regina Souza tem os detalhes para a gente. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, para continuar em liberdade condicional, Silveira teria que usar tornozeleira eletrônica e estava proibido de se comunicar com as pessoas indiciadas pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado. Além disso, não poderia sair da cidade e deveria se recolher em casa entre 10 da noite e 6 da manhã. Mas foi constatado que Daniel Silveira desrespeitou as condições logo no primeiro dia de condicional. Ele voltou para casa às 2h10 da manhã. Relatório de geolocalização apresentado pela Administração Penitenciária do Rio de Janeiro mostra que ele esteve em vários endereços e ficou mais de 1 hora em um shopping. Agora, a defesa deverá informar quem são as pessoas que Daniel fez contato e o passo a passo do ex-parlamentar no domingo, dia 22. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, manteve a prisão preventiva do ex-governador de Tocantins, Mauro Carlesse, suspeito de planejar fuga para o exterior. As informações com a repórter Kátia Gomes. Mauro Carlesse está sendo investigado por crimes como fraudes em licitações e desvio de recursos públicos. De acordo com as investigações, o ex-governador do Tocantins estaria planejando fugir do Brasil e até já teria documento de identidade do Uruguai, autorização para residência fixa e abertura de conta bancária no país. O político também teria alugado imóvel na Itália e conseguido um passaporte europeu. Ele foi detido a caminho de uma fazenda de propriedade dele em Tocantins. Ao manter a prisão do ex-governador, o ministro-presidente Herman Benjamin destacou que o pedido de soltura não pode ser acolhido pelo STJ, já que o Tribunal de Justiça tocantinense ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. Com o indeferimento liminar do habeas corpus pelo STJ, o caso não seguirá em tramitação na Corte Superior. E a seguir, Caixa Econômica é obrigada pela Justiça a resolver os problemas estruturais de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, em São Paulo. E o STJ decide que a remissão da pena por aprovação no Enem também vale para preso que já tem formação superior. Os detalhes no próximo bloco, a gente volta já. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, mesmo com formação superior prévia, um preso pode ter direito à remissão da pena por aprovação no Enem. A repórter Roberta Nunes explica esse entendimento da 5ª turma da Corte.
O preso que estuda ou trabalha tem direito a um desconto na pena. É a chamada remissão. Um benefício reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive para o preso que estuda por conta própria e consegue a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mas em um caso que chegou aos tribunais, uma pessoa que já tinha formação superior antes de ser presa pediu a remissão de pena pela aprovação no Enem. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul admitiu a remissão sob o entendimento de que a aprovação no exame exige esforço individual e estudo autodidata. Mas o Ministério Público achava que ela não deveria ganhar a remissão, porque já tinha o conhecimento necessário para passar no exame. E não havia prova de que tivesse realmente estudado no presídio. Por isso, recorreu ao STJ. No STJ, o ministro Ribeiro Dantas, relator do recurso, ressaltou que a Resolução 391 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça assegura o direito à remissão ao apenado, que mesmo não participando de atividades regulares de ensino, estuda por conta própria. O ministro afirmou ainda que as normas da execução penal, especialmente as relacionadas à remissão por estudo, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao apenado. Com isso, a quinta turma, por unanimidade, entendeu que é o caso de conceder a remissão ao preso, pois é um jeito de prestigiar sua ressocialização e, além disso, não há nenhum impedimento na lei. Agora, uma decisão da segunda turma do STJ. O colegiado decidiu que a morte do sócio que assinou uma procuração para advogado representar a empresa não faz o documento perder a validade. As informações com a Samanta Peçanha. O STJ reafirmou o entendimento ao negar provimento ao recurso especial do município de Blumenau, Santa Catarina, para que fosse regularizada uma procuração outorgada ao advogado de uma empresa de publicidade. Isso porque houve o falecimento dos representantes legais da pessoa jurídica no curso de uma ação de execução fiscal. O município alegou que essa situação deixou a empresa sem representante legal e, assim, a procuração anteriormente firmada precisaria ser regularizada, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais praticados pelo advogado. Mas, segundo o relator do caso aqui no STJ, ministro Afrânio Vilela, a jurisprudência da Corte considera que a morte da pessoa física que subscreveu a procuração ao advogado para representar a empresa não interfere na validade do documento. O ministro explicou que, em conjunto, o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o artigo 682 do Código Civil estabelecem que o negócio jurídico produz efeitos a partir da celebração. Outro fundamento adotado pela segunda turma é o de que a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a dos sócios e representantes legais. Portanto, a procuração permanece válida até a sua revogação. O STJ decidiu que é possível convalidar o registro de imóvel feito enquanto estiver pendente a prenotação, que perdeu efeitos em razão do tempo. E quem explica essa decisão é a Jéssica Castro. O registro imobiliário é um ato feito para comprovar a propriedade de um imóvel. Quando isso é feito, novos documentos podem ser necessários e o cartório faz uma anotação prévia no protocolo, chamada de prenotação. Na prática, dá propriedade a esse registro caso haja outro pedido sobre o mesmo imóvel. O caso julgado pelo STJ teve origem quando uma incorporadora vendeu a uma empresa imobiliária uma área que seria desmembrada em vários lotes menores. Em 2011, as primeiras quadras foram transmitidas por escritura. No entanto, dias antes, a incorporadora havia outorgado a um banco, também por escritura e a título de dação em pagamento, a propriedade de uma parte das quadras, entre elas algumas que também foram transmitidas à imobiliária. Em 10 de novembro de 2011, o banco protocolou o pedido de registro da escritura, que foi prenotado com prazo de 30 dias. A imobiliária, por sua vez, também fez o mesmo, ainda dentro do prazo da vigência da prenotação do banco. Ao fim dos 30 dias, o banco requereu novamente o registro, o que foi feito, resultando em uma superposição de registros. O caso foi ajuizado e o Tribunal de Justiça do Ceará concluiu pela invalidade das matrículas da imobiliária, devido à inobservância do princípio da prioridade.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão e convalidou o registro do imóvel feito pela imobiliária. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que o banco não atendeu às exigências do oficial de registro dentro do prazo. Ainda de acordo com ele, o oficial não deveria ter deferido antes do término do prazo dado à instituição financeira o pedido de registro apresentado pela imobiliária. O ministro Antônio Carlos Ferreira também lembrou que a legislação não impede que o oficial receba, enquanto vigente a prenotação, outro requerimento de registro, mas ponderou que este deve ser convalidado na hipótese em que a prenotação perdeu os efeitos posteriormente. A partir de uma ação do Ministério Público Federal, a Justiça determinou que a Caixa Econômica Federal corrija os problemas estruturais de um condomínio construído com recursos do programa Minha Casa Minha Vida em São Paulo. As informações com o Márcio Fontinelli. Depois de receber várias denúncias, o Ministério Público Federal entrou com processo judicial para que a Caixa Econômica Federal e a construtora responsável pelas obras de um condomínio em Araraquara, no interior de São Paulo, resolvam os problemas estruturais dos prédios e das casas construídas com verba do programa Minha Casa Minha Vida. Entregues em 2011, os moradores reclamam que as unidades apresentam rachaduras, infiltrações e umidade nas paredes. Ao acolher a denúncia do MPF, a Justiça entendeu que o caso pode ser tratado com base no Código de Defesa do Consumidor. Por isso, determinou que a Caixa e a empresa façam os reparos. Além disso, sentenciou o banco ao pagamento de R$ 420 mil por danos morais coletivos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região empossou juízes federais em solenidade no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília. O repórter William Nascimento acompanhou. 50 novos juízes federais foram empossados. Eles vão reforçar a prestação da justiça em 12 estados da federação, mais o Distrito Federal, que juntos formam a Justiça Federal da Primeira Região. A posse é fruto do esforço empreendido em um concurso no qual cerca de 7 mil candidatos concorreram a cada uma das vagas. Em suas mãos, a Constituição entrega o poder de decidir sobre as mais sensíveis demandas e interesses do povo brasileiro, em grande parte constituído de pessoas necessitadas e hipossuficientes, e no nosso caso, no caso da Justiça Federal da Primeira Região, situados nas regiões, cidades e estados mais afastados, desiguais e empobrecidos deste enorme território brasileiro. Os magistrados atuarão na análise de processos que tramitam em primeiro grau com natureza previdenciária, tributária, trabalhista e ambiental, por exemplo, e que se relacionam de alguma forma com a União. O amplo espectro de matérias que é abarcado pela competência da Justiça Federal, isso me dá um certo temor, mas por outro lado me encoraja a conseguir estar à altura do cargo. Uma carreira bastante desafiadora e também bastante apaixonante, tendo em vista as competências da Justiça Federal. É uma função muito importante para a República Federativa Brasileira. E especificamente quanto à Primeira Região, é uma região bastante extensa territorialmente, é bastante diversa também culturalmente, então acho que isso vai ser um grande desafio. Dos 50 juízes empossados, 17 são mulheres, evidenciando a presença feminina no reforço que chega à Justiça Federal. Embora o desafio seja muito grande, mas acredito que a conquista é maior, né? Elas lutaram, conseguiram ser aprovadas no concurso, ingressarão como juízas federais substitutas. Muitas terão o desafio de ir para o norte do país, mas isso faz parte da nossa história da Justiça Federal, né? Sei bem dos desafios, mas sempre mantendo em foco justamente a concretização da justiça para a população. Então, eu acredito que esse é o maior desafio da magistratura, considerando que a judicatura tem justamente essa função de promover a justiça social. Aprovado no sistema de cotas para pessoas negras, Felipe Lins reconhece a importância da conquista. Não é um sonho porque quando um negro alcança um cargo de poder, tem um impacto, tem uma representação, tem um significado. Essas posições, magistratura, Ministério Público, né, esses cargos de poder,
muitas vezes eram inacessíveis para pessoas como eu, né? E às vezes você só se enxerga em posições subalternas, né? Em cargos subalternos. E você poder ter referências de homens e mulheres, negros e negras, ocupando esses lugares, eu acho que gera uma referência para os mais jovens de olhar e falar assim, esse lugar também é para mim. É acessível para mim, eu também posso chegar lá. Ele chegou, então também é meu lugar. Antes de assumir seus gabinetes nas comarcas e subseções judiciárias, os novos magistrados participarão de um curso de formação. A capacitação envolve um conjunto estruturado de atividades acadêmicas, práticas e avaliativas que buscam preparar os futuros magistrados para o desempenho de suas funções com eficiência, ética e competência. Há um programa intenso, desde a apresentação dos órgãos diretivos do tribunal, dos seus integrantes, de como funciona, de toda essa região. Uma parte teórica importante, vários palestrantes de várias áreas do conhecimento, tudo para que ele possa, numa visão interdisciplinar, saber agora o que é ser juiz na prática. Esse pessoal com força jovem, bem preparado, bem aprovado no concurso, demonstraram a eficiência, conhecimento e disposição para o trabalho. No próximo bloco, as resoluções aprovadas pelo CNJ este ano que destacam a atuação da Justiça em tecnologia e direitos humanos. E ainda, o Supremo decide que gratificações de estatutários não se estendem a servidores temporários. A gente volta já. O plenário do Supremo vai julgar uma ação sobre o não aproveitamento de conselheiros pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Os profissionais trabalhavam no Tribunal de Contas dos Municípios, que foi extinto. A repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. O relator, ministro Dias Toffoli, decidiu que a ação será julgada pelo plenário em definitivo. De acordo com o ministro, a medida é necessária em razão da relevância da questão debatida. O Partido Novo, autor da ação, questiona a validade da alteração na Constituição do Ceará de 2017, que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará e manteve os conselheiros em disponibilidade, sem aproveitamento pelo Tribunal de Contas Estadual. Na decisão, Dias Toffoli pediu informações à mesa diretora da Assembleia Legislativa para embasar o julgamento. Em seguida, o processo deve ser encaminhado à Advocacia Geral da União e depois à Procuradoria-Geral da República. O Supremo reafirmou o entendimento de que valores pagos em forma de gratificações não se estendem a servidores temporários. A decisão unânime dos ministros foi dada em um recurso do governo do Amazonas. O governo do estado recorreu de uma decisão da Justiça amazonense, que havia determinado o pagamento de gratificações a servidores temporários, iguais às pagas aos servidores efetivos, os estatutários. A Justiça do Amazonas alegou que os valores a mais eram para garantir a proteção dos trabalhadores em atividades insalubres ou perigosas. O Supremo tem jurisprudência sobre o assunto, mas como o alcance do entendimento provocava controvérsias, esta decisão tem repercussão geral. A tese fixada diz que o regime administrativo remuneratório da contratação temporária é diferente do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo proibida a extensão, por decisão judicial, de parcelas de qualquer natureza. Em 2024, o Conselho Nacional de Justiça aprovou 62 resoluções que destacam a atuação da Justiça em tecnologia e direitos humanos. O repórter Pablo Lemos conta pra gente. As resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça em 2024 zelaram pela evolução do Poder Judiciário em relação à responsabilidade social e às necessidades das pessoas que acessam a justiça. Entre as aprovações se destaca a política judiciária de atenção às comunidades quilombolas. De acordo com a resolução,
Cabe ao Judiciário, em todos os graus de jurisdição, assegurar a esses grupos o respeito à organização social e às manifestações, línguas, crenças e tradições, além de medidas preventivas de litígios que envolvam essas comunidades. Outro destaque é a norma que admite mudança nas certidões de óbito de vítimas da ditadura. De acordo com a resolução do CNJ, deve constar como causa da morte a informação de que foi não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população, identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964. A necessidade de proteção ao meio ambiente e à sustentabilidade foi outra providência adotada por atos normativos do CNJ neste ano. Foi aprovado o programa Justiça Carbono Zero. O objetivo principal é zerar as emissões de carbono dos tribunais brasileiros até 2030. Este ano, o CNJ também lançou o protocolo para julgamento com perspectiva racial. O documento reúne diretrizes para magistrados atuarem contra a reprodução do racismo em atos e decisões judiciais. Em relação à tecnologia, houve modernização dos sistemas processuais eletrônicos e a obrigatoriedade de que as sessões de julgamentos virtuais de todos os tribunais brasileiros sejam públicas, com acesso direto em tempo real e disponível a qualquer pessoa via link disponibilizado pelo órgão. Agora vamos falar dos 3 anos de uma política importante estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. É o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Vamos entender melhor esse conceito e ver as ações que apontam para mudanças significativas na justiça brasileira. A reportagem é do Guilherme Menezes. O protocolo parte de uma constatação óbvia. As mulheres vivem em condição desigual em relação aos homens em vários campos, e essa injustiça precisa ser corrigida. E combater a discriminação exige que juízas e juízes olhem para os processos que envolvem mulheres com as lentes da perspectiva de gênero. Por exemplo, a aproximação com o processo, contextualizar aquele conflito, verificar de onde vem essa pessoa, quem é, no caso, se for uma demanda, né, envolvendo mulheres, quem é essa mulher, ela está gestante, qual a idade que ela tem, que contexto social, econômico essa pessoa vive, porque isso tudo impacta também na vida dessa mulher, ou na vida dessa pessoa, se ela tiver, por exemplo, alguma vulnerabilidade, como no caso, por exemplo, das mulheres com deficiência, das mulheres grávidas, que naquele momento precisam de um apoio mais identificado, precisa de toda uma sensibilidade para se verificar em que contexto essa pessoa que está demandando vive. Para cada situação identificada, o protocolo oferece uma direção para magistrados e magistradas, claro, todas de acordo com a legislação brasileira. É uma espécie de guia que leva em conta também as chamadas interseccionalidades. É um protocolo que prevê essa visão e essa perspectiva não apenas de gênero, mas interseccional dos conflitos que chegam no Poder Judiciário todos os dias. A gente ainda vive um país com muito preconceito, não só em relação às mulheres, mas também em relação à população LGBTQI, APN+, em relação à população negra. Então, é uma ferramenta que traz essa possibilidade do juiz olhar aquele conflito, ou a juíza olhar aquele conflito que está à sua frente e que precisa de uma decisão, e que essa decisão siga, sim, a Constituição Federal, em primeiro lugar, e todos os tratados e convenções que o Brasil se comprometeu internacionalmente a cumprir. Em um primeiro momento, a aplicação do protocolo era uma recomendação do CNJ aos magistrados, mas em março de 2023 se tornou obrigatória. E a seguir a gente fala sobre os direitos dos consumidores na hora de trocar os presentes depois do Natal, nas lojas físicas e nas compras feitas online. E tem as novidades do CNJ que devem trazer mais agilidade nas emissões das autorizações de viagem para as crianças e adolescentes. A gente volta em instantes.
As autorizações de viagens das crianças e adolescentes devem ficar mais fáceis a partir do ano que vem, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Isso ainda vai ajudar a dar mais segurança aos responsáveis, que precisam sempre estar atentos aos documentos antes do embarque dos filhos. Vamos ver a reportagem do Pablo Lemos. Enfim, férias. Na rodoviária, a criançada quer logo embarcar no ônibus e seguir viagem. Mas e os documentos? 3 dias arrumando a documentação, mas lembrei de tudo, parei, olhei tudo, mas estava tudo certinho, graças a Deus ficou tudo ok. Tá tudo certinho também com a Jéssica, que vai viajar com a irmã. Tá tudo em dias, graças a Deus. As férias escolares, além disso, movimentam os aeroportos. A expectativa da Inframérica, que administra o aeroporto de Brasília, é de 1.300.000 pessoas circulando por aqui durante todo o mês de dezembro. Esquecer a autorização de viagem dos pequenos antes de embarcar pode tumultuar mais ainda. Tá tudo certo com o seu documento para você viajar, então? Tá. Para as viagens nacionais, o que precisa? Todos aqueles abaixo de 16 anos precisam viajar ou com o pai, ou com a mãe, ou com um parente até 3º grau. Se não estiver com uma dessas pessoas, precisa de uma autorização para viajar. Já as viagens internacionais, sempre que os adolescentes ou as crianças até 18 anos, crianças e adolescentes até 18 anos, não estiverem acompanhadas do pai e da mãe, precisará de uma autorização para viajar. E atenção a mais uma regra antes de seguir viagem. Sempre que a criança ou adolescente for se hospedar em hotel e não estiver acompanhado do pai ou da mãe, precisa de uma autorização. É uma autorização simples, faz em casa mesmo e reconhece firme em cartório. Outra coisa importantíssima que a gente precisa lembrar é que existem resoluções da ANAC e da NTT que determinam que a partir de 12 anos precisa apresentar documento com foto. Uma ferramenta amplamente utilizada para autorizações extrajudiciais de viagens de crianças e adolescentes está sendo testada para autorizações judiciais. O objetivo é padronizar e dar mais segurança às famílias e autoridades. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta deve estar disponível a partir do início do ano que vem. O projeto piloto começou na Vara da Infância e Juventude da comarca de Guarulhos, onde fica o maior aeroporto internacional do país. A ideia foi bem recebida pela Agência Nacional de Aviação Civil e a Polícia Federal. E se você ainda está pensando naquela troca dos presentes de Natal que não deram certo, fica de olho então nessa reportagem. A Carolina Chaves vai explicar as regras para ninguém ficar no prejuízo. As vitrines são um convite tentador no fim de ano. A dúvida que pode surgir é se o artigo escolhido vai realmente agradar. Por isso é preciso estar atento às políticas de troca. Eu acho importante sempre procurar um lugar que troque, que faça a troca. Você sabe que eu não me preocupo, nunca me atentei para esse detalhe. Porque geralmente as lojas fazem a troca do produto que a gente compra, né? Jaqueline trabalha no varejo há mais de 20 anos. Atualmente ela tem 3 lojas de óculos no Distrito Federal e garante que a troca faz muita diferença na hora de escolher o presente. Uma loja que não faz troca não faz sentido, né? O consumidor opta por comprar onde ele tem a garantia de que o presenteado se sinta à vontade de trocar o presente no momento que ele quiser, por um produto que ele goste. Apesar da lei não obrigar os lojistas a trocar produto por mera desistência do cliente, a política deve ser clara, com prazos e condições. Já a troca por defeito, o Código de Defesa do Consumidor determina que é obrigatória e tem prazo para ser feita. Já nas compras online, a pessoa tem 7 dias para trocar, mesmo que o produto não tenha apresentado problema. O Código de Defesa do Consumidor estabelece muito bem essa relação. Se o produto tiver defeito, o consumidor tem um direito de troca de produtos não perecíveis. O prazo de troca é 30 dias, em caso de defeito. E produtos não perecíveis, o prazo de troca é de 90 dias. Isso se apresentando defeito. E quando a troca é garantida na compra, mas não é cumprida pela loja,
O consumidor deve reclamar nos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. A lei é feita para boa fé, né? Para má fé sempre vai ter um jeito de burlar a lei, mas a lei, quando se utiliza de boa fé de ambos os lados, a pessoa deve continuar com a etiqueta, né? Não deve remover a etiqueta, deve guardar o cupom fiscal e o voucher que a loja geralmente o vendedor fornece para que seja feita essa troca. A Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul encerrou o ano com um projeto de capacitação da Rede de Proteção das Crianças e Adolescentes do Estado. Mauro Verkoizer. O projeto Aprimora SIGE percorreu todo o estado neste ano, com 9 encontros no interior do estado e encerrando com o evento da última semana em Porto Alegre. O projeto é promovido pela SIGE, Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul. O evento foi realizado em 2 dias. Foi destinado à capacitação e troca de experiências por integrantes da Rede de Proteção da Infância e Juventude. Os temas abordados foram adoção, serviço de acolhimento familiar, entrega responsável de recém-nascidos, escuta especializada e legislação. O Aprimora Coordenadoria da Infância e Juventude, ou resumidamente Aprimora SIGE, ele tem como objetivo a qualificação, a capacitação das redes, principalmente as redes municipais, no que diz respeito ao atendimento, à atenção à criança e ao adolescente. Uma forma de capacitação de todos os envolvidos nessa situação da infância e juventude, de terem efetivamente condições de enfrentamento do dia a dia das questões que costumam aparecer nos juizados da infância e juventude. Ele justamente visa abarcar toda essa situação que, de alguma forma, vai refletir no Poder Judiciário. Então, por isso que se identificou a necessidade de capacitar esta rede, que é todo o sistema de garantias de direitos, para tratar de temas muito importantes. O município de Alto Garças, em Mato Grosso, ganhou um fórum novo com estrutura moderna para oferecer um serviço ainda melhor à população. Vamos ver. Um prédio moderno. Assim é o novo fórum da cidade de Alto Garças, na região sul de Mato Grosso, inaugurado pela Justiça Estadual. Em solenidade realizada no Tribunal do Júri, a desembargadora Clarice, que é natural do município, destacou a sua satisfação em entregar à população uma estrutura adequada para garantir o acesso à justiça com mais eficiência e qualidade. Eu me sinto muito feliz por poder entregar para a sociedade da minha terra natal uma estrutura construída num tempo recorde, mas de ótima qualidade, que vai acomodar toda a população que vier a necessitar de algum serviço do fórum. A justiça precisa, sim, estar vestida com uma roupagem boa, com uma roupagem digna. Então, é muito importante que essa obra tenha sido feita com tanto zelo, com tanto cuidado e também com tanta rapidez. São 1.790 metros quadrados de área construída. A obra durou apenas 1 ano e 4 meses e o resultado é este: salas amplas, ambientes confortáveis, oferecendo melhores condições para o público externo e servidores. O projeto, que atende às políticas de sustentabilidade e acessibilidade, foi projetado para garantir mais eficiência e qualidade nos serviços da Justiça. Mais do que isso, entrega um prédio que é capaz de agora receber todos aqueles que procuram o Poder Judiciário, todos aqueles que procuram a comarca de Alto Garças para resolver os seus problemas, serão muito bem recebidos aqui em instalações dignas e receberão com certeza o melhor tratamento por parte dos servidores, colaboradores aqui do Poder Judiciário em Alto Garças. A sociedade já ganhou, na verdade, Já ganhou, E nós servidores também, Para aqueles que vão continuar aí, ter esse espaço maravilhoso, É gratificante. Olha, eu sou servidor do Poder Judiciário desde 1982. Tem muito orgulho para a gente trabalhar num espaço como esse aqui de Alto Garças. E veja no próximo bloco as ações da Justiça Comunitária de Mato Grosso que levaram atendimento e cidadania aos rincões do estado.
E uma reportagem especial mostra as contribuições da Justiça do Trabalho para a redução da emissão de gases de efeito estufa por meio do programa Carbono Neutro. A gente volta já. A expedição Xingu, que leva a justiça comunitária aos rincões de Mato Grosso, fechou o ano com centenas de atendimentos. Nós vamos mostrar uma reportagem da equipe do Tribunal de Justiça do Estado, mostrando alguns desses personagens da vida real. A repórter é a Luana Dalbian. Sorrisos de satisfação, alívio por conseguir resolver alguma pendência que já se arrastava por muito tempo, conhecer algo novo, ganhar um presente e até mesmo itens básicos que farão a diferença neste final de ano em casa. Tudo isso foi visto na segunda etapa da expedição Araguaia-Xingu, em 12 dias de muito trabalho que beneficiou centenas de pessoas. E uma das pessoas beneficiadas pelas ações da expedição Araguaia-Xingu é a dona Odete, avó dessas pequenas princesas, que hoje conseguiu a guarda delas. Vim para arrumar os papéis, graças a Deus deu tudo certo. E então estou feliz porque fui bem atendida. Fui bem atendido por todas as equipes, tudo, graças a Deus. E também para a gente conseguir regularizar os benefícios, já que ela precisava também de receber os benefícios assistenciais. Então foi uma satisfação, uma alegria muito grande conseguir concretizar isso para ela, um sonho para ela, e dar uma segurança também para essas meninas que continuem sendo bem cuidadas pela avó. A jovem Stephanie foi tirar a primeira identidade aos 14 anos. Um serviço que ela teria que pagar e que demoraria mais tempo para ficar pronto foi gratuito e de forma rápida. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo minha primeira identidade e é muito importante a gente ter a identidade da gente. E eu gostei muito do atendimento e é rápido e é grátis. Teve quem foi renovar a identidade antiga que já tinha muitos anos, como o senhor Emanuel. Que desde 1973 que eu estou com essa identidade. É uma importância muito grande porque fez tudo aqui. E teve também quem foi pela primeira vez ao dentista, como o pequeno Carlos Henrique, de 7 anos. É bom demais, agradeço muito vocês. A população inteira agradece por isso. Esse trabalho de vocês é muito importante pra gente. Histórias como essas são escritas e testemunhadas pela grande equipe da expedição Araguaia-Xingu, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e diversos parceiros. Para contribuir com a redução da emissão de gases de efeito estufa, desde 2022, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho contam com o programa Carbono Neutro. A iniciativa também ajuda a neutralizar os impactos ambientais no mundo. E olha só que legal! O programa foi considerado uma referência em sustentabilidade no Poder Judiciário. A repórter Samantha Flor preparou uma reportagem especial sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Se você pensar na Terra como um organismo vivo, ela tem um coração que bate, né? Que ela esquenta, esfria, chove, faz seca, né? Aí tem as grandes glaciações, depois tem o período mais quente, tudo isso. Só que com essas deturpações, é como se esse coração estivesse infartando, entendeu? Batendo mais rápido. E aí o que acontece? Os extremos. Bate mais rápido, então bate mais forte também. A natureza está aí para equilibrar as coisas. De olho nessa realidade, o Tribunal Superior do Trabalho saiu na linha de frente da sustentabilidade no setor público. O programa Carbono Neutro, criado em 2022, tem cumprido o objetivo de neutralizar impactos ambientais. O programa mede as emissões de gases de efeito estufa geradas pelas atividades diárias do tribunal. Entre as ações implementadas estão a expansão da usina de energia solar, a troca de lâmpadas fluorescentes por LEDs e a gestão adequada de resíduos.
Um dos compromissos que a gente fez do TST a partir do programa Carbono Neutro foi fazer uma transição da matriz energética do órgão. Então, um órgão como esse precisa necessariamente de muita energia. Então, a gente já tem uma usina fotovoltaica, onde a gente consome praticamente 20% da energia que a gente utiliza no órgão, e a gente quer aumentar essa energia mais renovável. Ou seja, a gente não quer necessariamente só economizar ou deixar de utilizar energia. A gente quer fazer uma transição energética para uma energia limpa, onde a gente possa continuar desenvolvendo a nossa organização, fazendo o que a gente faz, cumprindo nossa missão, nossa visão, de uma forma mais sustentável. Desde o início do mês de novembro, os copos descartáveis deixaram de ser utilizados nas dependências da mais alta corte trabalhista. Estamos vivendo uma constatação que o planeta não aguenta mais. Tanta maldade, tanta ofensa e tanta forma que termina por exatamente aumentar todo esse risco da nossa história. E o que nós dizíamos antigamente que era algo para gerações futuras, não é mais para as gerações de hoje. Nós estamos vivendo e o planeta nos dando uma resposta da nossa grave agressão a ele. O programa Carbono Neutro do TST está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, especialmente o de número 13. O objetivo visa combater as mudanças e os impactos climáticos. Essa conexão fortalece o compromisso do tribunal com uma gestão pública sustentável. Para contribuir ainda mais, o TST planeja adotar veículos elétricos, aumentar a geração de energia solar e promover ações de eficiência energética e gestão ambiental. A meta é alcançar a neutralidade de carbono até 2030. Tem outras ações que foram implementadas no TST para reduzir as emissões, como, por exemplo, a redução de resíduos sólidos. A gente implantou a coleta seletiva na origem no TST. Então, a gente separa os nossos lixos, os nossos resíduos em dois tipos, lixos recicláveis, material reciclável e material não reciclável. Com isso, o que a gente já teve foi ganhos em que os materiais recicláveis são destinados para as cooperativas e associações de materiais recicláveis, então isso se transforma em renda e prosperidade para essa comunidade local e também influencia e contribui para o trabalho decente. E só aquilo que realmente não é reutilizável ou reciclável a gente despeja e deposita no aterro sanitário. O engenheiro agrônomo Leonel Generoso explica que iniciativas como essa servem de referência para instituições públicas e privadas. Se cada instituição resolvesse reduzir até neutralizar suas emissões, seria um exemplo maravilhoso, porque você vai colocando em prática as coisas e aí quem quiser fazer isso sabe como fazer, né? O governo federal, eu trabalhei 17 anos no Ministério do Meio Ambiente, e criou aquela agenda A3P. É uma agenda para a administração pública justamente para colocar o lixo no lugar certo, economizar energia elétrica, e mudar os hábitos das pessoas que trabalham no governo para reduzir a pegada de carbono. Com o programa Carbono Neutro, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho reafirmam um compromisso em direção a um futuro mais sustentável. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para vocês e bom fim de semana. Tchau!